graça e a paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos iniciar a escola dominical hoje, dia 9/11/2025. E nós temos acompanhado diretamente todos os comentários que se fazem no meio cristão acerca da vida com Cristo. E as primeiras palavras que vêm quando se gritam no púlpito, quando enaltece o nome do Senhor, é obrigado, Senhor, meu Deus, pela sua graça na nossa vida. E eu tenho visto muitas pessoas que não sabem, eles repetem essa frase, mas eles não sabem discernir o que é a obra da graça no coração do homem. Porque quando nós estamos sem dinheiro, o dinheiro aparece e alguém pergunta: está tudo bem? Pela graça de Deus. Está te faltando alguma coisa? Não está me faltando nada. A graça de Deus tem sido bastante para mim. Ora, se eu usasse essa frase como ela biblicamente é exposta, não a frase, mas a atitude e a obra da graça, ela é explanada nas Escrituras, eu diria que eu não tenho nada, mas a graça de Deus não tem faltado. Porque a graça de Deus, irmãos, ela foi dada, foi concedida por homem como um presente. O homem não merece, não merece a graça de Deus. E, no entanto, o Senhor concede para que tenhamos um caminho com Ele, um fortalecimento no caminho. É a graça de Deus que nos tira da servidão do pecado. É a graça de Deus que, além de nos tirarmos da servidão, ou seja, nos libertarmos do jugo do pecado, ela trabalha no coração e faz com que o homem dependa totalmente de Deus. Há pessoas que falam: estamos no tempo da graça, só porque Romanos fala e vindo a graça. Isso é uma coisa um pouco equivocada. Não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Sim, se formos olhar a manifestação da graça de Deus, que se oficializou por meio de Cristo e dali em diante, e a pregação dos apóstolos e a salvação de milhões de almas, sim, o tempo da graça, o tempo da salvação. Mas podemos falar tempo da graça anulando toda a lei de Deus? Não. Não. Uma das coisas principais que Jesus falou para todos, inclusive para os escribas e fariseus, foi que não pensasse que ele veio para anular a lei. Porque os escribas diziam que ele estava querendo anular a lei. E nós vamos ver depois no capítulo 8 de João que não era isso. Ele fala para os discípulos, os futuros apóstolos, e para os fariseus e demais pessoas que estavam presentes ouvir, que ele não veio para anular a lei. Em outra palavra, desabrogar. Ele veio para cumprir. Porque se qualquer homem que não cumprir a lei não entrará no reino dos céus. A Bíblia fala que pela lei nenhum homem vai ser salvo. Porque nenhum homem consegue satisfazer a vontade de Deus por meio da ordenança da lei. E a lei é santa, ela continua sendo santa, tanto que Jesus honrou a lei. Então, para dar esse início de explicação da graça, nós devemos entender que quando falamos da justificação de Cristo, nós falamos da justificação daquele que tomou o meu lugar na cruz, que pertencia a mim aquele lugar, e a justiça dele por ter sido aceita pelo Pai é que me cobre. E quando eu me apresento diante do Pai, o Pai não me enxerga o seu Filho. E isso é a primeira concepção de obra da graça no coração. Há pessoas que estão vivendo hoje totalmente com essa frase: estamos no tempo da graça, para compensar e para justificar os seus pecados. As pessoas estão vivendo deliberadamente como desejam e simplesmente se garantindo de que Deus conhece meu coração, Deus me deu perdão,
Nós vemos nas igrejas um equívoco muito grande mesmo acerca da graça. As pessoas pronunciam a palavra graça, isso de uma forma totalmente contrária à função, à finalidade dela e até mesmo ao significado. Pronunciam graça é um dom imerecível, então por que não compreendem isso? Que a graça foi dada para que o homem prosseguisse para o prêmio deixado por Deus. Há todo um caminho a se percorrer e sem a graça de Deus, nós não conseguimos percorrer esse caminho. Por mais que confessemos pecado, porque isso, querendo ou não, é lícito diante de Deus, confessar os vossos pecados, se vocês confessarem, o que é outro ponto interessante, se vocês confessarem, ele é fiel e justo para perdoar. Só que a palavra confessar, os irmãos já sabem. Não é pegar, botar todos os pecados num saco e falar assim, se eu perdoo os meus pecados. Não. Você quando confessa, você está garantindo a fidelidade do texto de João, que fala assim, quando o Espírito vier, convencerá o mundo. Convencerá. Ou seja, acusará o mundo e mostrará para ele, e ele terá que aceitar de que ele é servo do pecado. Ele convencerá o mundo. Então, quando você confessa, você detalha, você fala diante de Deus, Senhor, olha, eu procedi assim. Eu pratiquei isso, Senhor, e eu na hora eu até me lembrei do Senhor, porque tu já sabes disso. Pai, eu confesso a ti que eu o traí. Então, quando fala confessar os pecados, para a gente poder entender a obra da graça, a verdadeira obra da graça no coração do homem, não aquela que é dita de boca, é isso. Você passa a ter uma dependência e um temor de Deus que você não tinha antes. Não é somente você chegar, entrou pelas portas de uma igreja, se sentiu bem, o coração ficou aliviado, e você sai dali, seguinte, percorre 10, 20, 30 anos como cristão. Será? Será que os irmãos podem crer que é tão simples assim? Não, não é tão simples assim. A obra da graça, ela é evidente. E hoje nós vamos tentar falar dos sinais da obra da graça no coração do homem. Sinais esses que são percebidos pela pessoa e são percebidos por quem está próximo a essa pessoa. É uma situação que a palavra de Deus nos mostra como obra do Espírito no coração da pessoa. Sabe? Não tem como deixar de mostrar a evidência da graça. Os sinais vão acompanhar, os sinais da graça vão estar totalmente ligados, intrínsecos no coração do salvo. Então vamos começar a ver alguns sinais. O primeiro sinal, eu vou dizer primeiro como as pessoas pensam, e vou dizer como é o verdadeiro sinal que a Bíblia fala. Por exemplo, as pessoas costumam dizer assim, quando a pessoa tem a obra da graça no coração, ela reconhece o pecado. Sim. É bem capciosa essa frase. Alguns falam assim, ela prega contra o pecado. Sim, também é correto, mas ainda fica com um entendimento um pouco falho. Ela clama contra o pecado. Ela denuncia o pecado. E eu digo para os irmãos que isso, mesmo sendo certo, para evidenciar uma obra da graça no coração do homem, é falso. Não o ato, utilização disso que nós falamos como sinal da obra da graça. Não adianta a pessoa simplesmente crer que pecado é pecado. Antes da gente começar a falar, vamos ler Efésios 2. Abrem Efésios 2. Vou marcar aqui, de Efésios 2, vamos ver aqui. Aqui, Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo escrevendo nos Efésios fala. 2, vamos ler o versículo 5 e o versículo 8. Vai ser o trecho base desse estudo.
O capítulo 2 de Efésios, no versículo 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, a mesma vivificação. Entre parênteses está, pela graça é que isso aconteceu. Eu estou parafraseando aqui de uma forma diferente. Aqui está, pela graça sois salvos. É como ele quisesse dizer, isso aconteceu porque a graça de Deus alcançou vocês. Então ela tem que estar no coração, para que isso tenha acontecido. E o versículo 8, por quê? Famoso dos irmãos, né? Por quê? Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. Então você começa a verificar, opa, será que essa importância toda de falar da graça, de Paulo falar da graça para os Efésios, será que eu estou diminuindo essa compreensão? Será que eu estou erradicando do meu ser a compreensão correta e colocando uma compreensão que o mundo me dá da graça? O mundo mesmo, não os cristãos do mundo. O mundo. E vamos voltar para o que nós estamos falando, já que lemos aqui o trecho base. A pessoa fala assim, olha, acusa o pecado. Nós podemos acusar o pecado. Nós podemos apontar o pecado como pecado. Mas isso não quer dizer que uma obra da graça está realizada no nosso coração. A obra da graça não se preocupa com que você evidencie, denuncie e clame contra o pecado. Porque já existe. Você não tem que apontar o dedo para o pecado. Mas você deve realizar um trabalho, uma obra, como a Bíblia fala. O Espírito realiza uma obra no teu coração, que ao invés de você somente denunciá-lo, de você apontá-lo, você passa a odiá-lo. E alguém pode perguntar, mas a denunciar o pecado é a mesma coisa que odiar? Não, não é a mesma coisa que odiar. Não é mesmo. Você pode muito bem. Nós falamos contra alguma coisa porque é decente falar. Ninguém é bobo de falar o contrário. Por exemplo, eu posso pegar e dar um estudo aqui falando sobre pecado, falando sobre o problema do pecado, anunciando, dizendo, ó, não devemos fazer isso, e fazer, e praticar. Ou seja, o sinal da obra da graça principal, que é o ódio ao pecado, não aconteceu. Quando eu cometo o pecado que eu falo contra, essa obra inexiste. Esse sinal da graça de Deus, a comprovação da obra da graça, querendo explicar melhor, a comprovação da obra da graça que é necessária, é mister, para que uma pessoa seja considerada lavada e remida e herdeira do reino de Deus. A obra da graça faz com que a pessoa nunca confie no seu caminho por ela mesma. A obra da graça enxerga o pecado como aquilo, ela sabe que Deus o livrou do poder do pecado. Então, como que ela pode praticá-lo? Simplesmente baseado que Deus me perdoará. Eu repeti, eu falei aqui, a decência de falar contra o pecado é o que acontece na nossa vida, nós falamos contra ele. Falamos contra coisas numa conversa, num bate-papo de reunião de pessoas todas crentes. Nós falamos, é bonito falar isso, porque, olha, na nossa vida, a gente tem que olhar isso, tem que fazer isso, mas não fazemos. Isso é inexistência da graça na nossa vida. E se a graça inexiste na nossa vida, irmãos, não vos enganeis. O que estamos plantando vai nos encontrar. Não pense vocês que por eu pronunciar que a graça de Deus, eu vivo pela graça de Deus, que eu não preciso me preocupar mais com nada, porque a graça de Deus ela me salvou. Estamos redondamente enganados. Vamos ver o que diz, alguns exemplos do que eu estou falando, do ódio ao pecado. Esse é o trabalho da graça. E então talvez alguém não esteja entendendo, mas como eu posso odiar o pecado? Não, você não pode odiar o pecado. Você não acorda de manhã e fala assim, eu vou odiar o pecado. Esse é um trabalho de Deus no teu coração. Ele, quando convenceu você do pecado e que esse pecado te deixava debaixo da ira de Deus, e ele lavou você e remiu. Pega Efésios no capítulo 1, que lá você vai encontrar todo o processo da salvação.
em quem vós estava no pecado, até ter encontro com a palavra e tendo nele crido o evangelho da vossa salvação, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Está lá no capítulo 1 de Efésios. E vou até ler para os irmãos aqui, ó. Em quem, versículo 13 do capítulo 1, ó, em quem vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Ou seja, quando você ouve a palavra da verdade, você não ouve. Vem que Cristo vai mudar a tua vida. Que Cristo vai fazer de você uma nova criatura. Sim, é verdade. Mas dificilmente você ouve assim, ó, que Cristo salvará você do poder do pecado, das garras, dos grilhões do pecado. Então ele fala, em que vós estáis, versículo 13, depois que ouviste a palavra da verdade. Vocês estão em Cristo depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Aí tem outra condição, e tendo nele também crido, que é outra coisa importante, que vamos ver mais para frente, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é a garantia da nossa herança. Ó, é a primeira vez que a Bíblia cita uma garantia. O Santo Espírito da promessa. Ele é o penhor da nossa herança. Para quê? Para a redenção, na hora certa, da possessão de a quem pertence, que é Deus, para o louvor da sua glória. Então não basta simplesmente eu denunciar o pecado. Qualquer pessoa pode fazer isso. E tolerar muito bem o pecado no coração. Eu costumo dizer que a diferença entre odiar o pecado, que nós vamos ver que é traduzido pela palavra aborrecer. Odiar o pecado é você apenas confrontar o pecado e dizer que ele é pecado e não odiá-lo. É como você pegar uma criança que fez uma arte e deu um prejuízo sério e você chamou ele de menino malvado, mas ao mesmo tempo beijou e abraçou. É isso. Sabe, você condena o pecado porque é o que Deus... Você acha que é o que Deus quer que você faça. Somente isso. Que condene o pecado para as pessoas. Mas você tolera muito bem. Nós toleramos ele no coração. Quando nós vamos praticá-lo, ele já estava prontinho para exercer. Irmãos, isso é a principal falta da obra da graça no nosso coração. Eu não estou falando que não pecaremos, mas que um único pecado torna a pessoa totalmente infeliz, reconhecida por ela mesma. E a Bíblia fala que nesse momento só poderá ser ouvida a sua voz, o seu pedido de perdão, se ela for uma pessoa quebrantada e contrita, que a Bíblia fala. Ao quebrantado, ao contrito de coração, eu jamais rejeitarei. Deus não rejeita a oração e o pedido de perdão, porque ele observa o coração angustiado, porque não é tendência dele. Porque existe uma obra da graça no coração dele. Então vamos ver primeiro Salmo 119, versículo 104. Vamos ver. Salmo 119, versículo 104. Olha o que diz. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Preste atenção, ó. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. De fato que, com isso, odeio todo falso caminho. Não são alguns falsos caminhos, não. Eu odeio. Mas eu odeio porque esse entendimento que Deus me deu, irmãos, esse entendimento que Deus me deu fez com que meus olhos se abrissem. É como João fala, João 8,32, ó, quando vocês conhecerem a verdade, ela vos libertará. Mas vocês terão que conhecê-la realmente e não rejeitá-la. Ele diz aqui, olha, pelos teus mandamentos, ou seja, sabendo a tua vontade, qual é a obra que o Senhor quer que eu faça, que é essa a palavra certa, qual é a ação da minha vida, alcancei uma coisa chamada entendimento, então pude compreender, sabe? É aquela compreensão que Asaf, quando estava quase escorregando, ele teve, quando entrou na casa de Deus. Sabe, aquela compreensão, aquele entendimento, aquele socorro na hora de percepção. Então, como eu posso tolerar o pecado, o qual destruía a minha vida e Cristo veio e me livrou dele? Como eu posso? Então, esse é a primeira evidência aqui, ó. Pelo que odeio todo falso caminho. Outra tradução está aborreço. Na minha está, pelo que odeio todo o falso caminho. O segundo, Salmo 97, 10. 97, versículo 10. Está aqui, ó.
Ó, esse então é mais forte ainda, olha. Vós que amais, antes de ler, anotem tudo isso. Anotem e depois se ajoelhem e peçam a Deus, Senhor, eu não sabia. Eu não sou inocente não, eu devia ter prescrutado a tua palavra para obter entendimento, mas me preocupei somente com o que falavam para mim. Olha, vou ler o versículo 10 do Salmo 97. Vós que amais ao Senhor, vocês que amam ao Senhor, ou que dizem amar ao Senhor, odiai o mal. Odiai. Considerem no vosso coração de que toda espécie de mal, a vontade dele é contra você. Então, odeiem o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Olha só. Olha a garantia aí. Odeiem o mal. Mas vocês vão conseguir odiar o mal porque ele guarda a alma dos seus santos e ele os livra das mãos dos ímpios. Então, ou seja, ele está dizendo, vocês quando odeiam o mal, vocês terão uma proteção. Não uma proteção que vocês não serão atingidos fisicamente, nós não seremos atingidos, mas uma proteção de que o Senhor tem nos guardado pela boa vontade gerada pelo Espírito de Deus no nosso coração, de odiar todo o mal. Reconhecimento da obra salvadora de Cristo. As fraquezas sempre vão estar conosco, mas nós não vamos deixá-las imperar na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai em todo o tempo, para que possais escapar de tudo que está para acontecer nesse mundo e permanecer de pé na presença do Filho do Homem. O terceiro, agora é Provérbios. Vamos ver, para não ficar somente Salmo, Provérbios. No capítulo 8, versículo 13. Está aqui, 8, versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Olha bem. Em outra tradução diz, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Vou repetir. Se alguém diz que tem temor de Deus, ele seguidamente, comprovadamente, odeia o mal. Aí ele bota uma lista, ó. Ele odeia o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa, odiai. Odiai, eu vou repetir. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa, odiai. Ele dá uma lista, logo após ele falar. Ele fala que se você tem temor de Deus, odeia o mal, mas ele cita uma lista após. Não que você deve seguir a lista como a regra, ele está citando os piores. Olha, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, odiai. Ele diz, odiai. Nem deixa se aproximar de você. Porque esse é o sinal. Então começa a pensar. Vamos pensar na nossa vida. Nós temos, isso é só o início. Nós temos esse sinal na nossa vida. Nós realmente odiamos o pecado? Nós aborrecemos o pecado? As pessoas veem em nós o ódio por aquilo que estava outrora consumindo a nossa alma, o qual Cristo nos livrou? Por isso que a palavra fala. É impossível uma pessoa ser renovada para salvação, para arrependimento, está lá em Hebreus 6, depois que participou, depois que provou, depois que observou os poderes vindouros do céu e caiu novamente, ou seja, voltou novamente à prática que ela dizia ter sido liberta. Em outra passagem diz assim, olha, tornou-se o seu estado, segundo estado, pior do que o primeiro. Melhor que não tivesse ido para Cristo. Não que seja uma opção. Ou seja, para você ver o rigor do retorno ao pecado. A Bíblia está cheia de referências para que você observe o sinal, a evidência da graça salvadora no teu coração. Ele fala assim, daí vem o provérbio, a porca lavada voltou ao espojador de lama e o cão voltou ao seu próprio vômito. Nós já explicamos isso em outra escola. Sabe, voltou para aquilo que outrora fazia mal para ele.
aquilo que eu dei graças a Deus um dia que Deus me livrou, eu retorno. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Por causa das mentiras que nós ouvimos. Nós começamos a conviver com a palavra, logo inicial, a nossa, entre aspas, conversão, e nós nos maravilhamos. E a gente chega em casa, são semanas e semanas maravilhadas, até que aquilo ali vai terminando. Tomem cuidado, irmão. Lembra da parábola do semeador? Lembra da semente que caiu em solo rochoso e logo nasceu, o que não é uma coisa boa para nenhuma semente. Ela tem que ter um esforço, a semente tem que ter um esforço para nascer, para criar raiz. Quando ela chega a brotar na terra, ela já criou raiz. A raiz é a primeira coisa, antes dela aparecer na terra. Depois, sim, ela vai crescendo e a raiz vai ficando maior ainda, mas a tendência é ter mais raiz do que corpo fora da terra. Mas a que nasce em solo pedregoso, ela brota logo e não tem raiz. E vindo a perseguição pela palavra, não é perseguição de alguém, não. É perseguição por você ter o dever de professar que você é do Senhor Jesus. Aí logo se entristece, sabe? Vem o sol e queima as suas folhas. Ela não tem raiz em si mesma. É essa situação que a Bíblia fala. A evidência, um sinal evidente da obra da graça no coração. Feliz aquele que está nesse momento observando isso na sua vida. Senhor, obrigado, Pai, porque não tem mais nada nesse mundo. Dificilmente você vai ver uma pessoa pronunciar isso com propriedade. Eu não tenho mais nada nesse mundo, porque todo mundo fala, não tem nada nesse mundo, mas vive correndo atrás dele. Mais uma vez, eu falo para a pessoa ouvir, mas eu não vivo aquilo ali. Isso é um sinal de falsa graça, falsa obra da graça. Então vamos continuar. Por exemplo, eu falei assim que não basta a pessoa somente falar contra o pecado. Vamos ver um exemplo? Olha só um exemplo bíblico de uma situação. Lembra da mulher de Potifar? Que eu anotei aqui, mas é melhor falar do que ler diretamente. De Gênesis 39, o do 7 ao 23, a Bíblia fala que ela botou o olho em José. José estava na casa de Potifar e tinha tudo nas mãos dele. Ele virou o segundo depois de Potifar. E virou o braço forte de Potifar na casa, quando Potifar não estava. E a mulher de Potifar colocou o olho em José. Ele deveria ser um homem bonito. Botou o olho em José e começou a assediá-lo. Assediando e ele rejeitando. Assediando, até um dia em que ela não suportou, é assim que o pecado faz, e investiu pesado. Irmão, muitas vezes o pecado vem e já consegue te agarrar. Ainda que você queira sair dele, ele consegue te agarrar. Ele chega e te segura e fala, eu quero que você me pratique. Eu quero. Irmãos, quem acha que pode vencer o poder do pecado por si mesmo está totalmente errado. Você sabe o que o José fez? José teve que usar de tanta força para sair da mão do pecado que a roupa dele ficou na mão dela. Agora eu vou mostrar para vocês o que é clamor contra o pecado. Que todo mundo fala, olha, quem se converte clama contra ele, denuncia o pecado. Ela denunciou. Ela gritou e falou assim, como se estivesse falando assim, tentou me agarrar. Hoje seria a palavra, olha, tem um tarado aqui. Olha, esse homem foi trazido para cá, para minha casa, para o meu marido, falou para os criados, para abusar de mim. Ou seja, ela teve um clamor contra o pecado, mas era mentira, ela estava pronta para cometer adultério. Aí alguém vai falar, mas isso é um absurdo, isso não acontece com a gente, acontece. Nós falamos, pregamos, e assim que saímos daquela pregação, vamos lá praticá-lo. Porque ninguém está vendo, irmão. Porque pelo menos eu fiquei bem com as pessoas que me ouviram. Eu agi com decência. Essa decência é mentirosa e falsa. Porque o Senhor olha no nosso coração e observa a situação da mentira. E isso nunca vai ser tolerado pelo Senhor. Então ela pegou e gritou. E esse é um exemplo claro, sabe, de clamor contra o pecado. A mulher de Potifar exemplifica o que nós somos. É de mostrar que era uma mulher casta, sabe? Quando na verdade ela estava preparada já há semanas, tentando adulterar. Então quando nós
percebemos isso, irmãos, nós nos envergonhamos diante de Deus, nos envergonhamos, sabe por quê? Porque esse primeiro sinal, eu percebi isso, eu falei, Senhor, como eu posso pecar deliberadamente, sabe? Só porque eu sei que o Senhor vai me perdoar. Mas não é somente porque eu sei que Ele vai me perdoar, porque isso também não é verdade. A Bíblia fala que já não resta mais sacrifício se você viver deliberadamente no pecado, porque outra vez, Hebreus 6, outra vez estão calcando o Filho de Deus e expondo ao vitupério, a ignomínia, a vergonha. É como colocar Jesus na cruz de novo, isso não vai acontecer. Um único sacrifício. A glorificação de Cristo já aconteceu. Agora é o juiz. Não é mais o Cristo glorificado quando foi ressuscitado e deu perdão aos pecados. Agora é o Cristo juiz. A ele foi dado todo o juízo, todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Então, vemos aqui o exemplo da mulher de Potifar. Agora, e o segundo sinal que as pessoas falam? Todo mundo diz isso. Ó. Primeiro, a pessoa clama contra o pecado, denuncia o pecado, prega contra o pecado. Nós provamos biblicamente que isso não é suficiente. Então acaba sendo falso se não é suficiente. Você tem que odiá-lo. Aí a segunda coisa que todo mundo fala, a pessoa que tem a obra da graça no coração, ela conhece a Deus. Ela tem um profundo conhecimento do Evangelho. Ela conhece todas as coisas, sabe? Que todos os mistérios. Eu digo, muito bom. O homem não vive sem o conhecimento. Mas, mesmo que isso se evidencie, ainda é falso para provar a verdadeira obra da graça no coração. Ora, vamos ver o que Coríntios 13 diz. Olha, estou conhecido de todo mundo, mas eu faço questão de ler. Olha o que diz Coríntios 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Aqui. Ó. Famosíssimo. Todo mundo conhece de cor e salteado. Então vamos verificá-lo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, esse amor, irmão, lembre-se, é o amor ágape. Não é o amor filos, que é a única suficiência de amor que o homem pode ter. Esse é o amor ágape, é o amor derramado no coração, o qual Romanos capítulo 5, lá no versículo 4 ou 5, diz: e a esperança nos aponta, porquanto o amor de Deus permanece, ou seja, está derramado no nosso coração. Então ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse esse amor de Deus, ou seja, não tivesse essa obra da graça, eu estou juntando tudo, seria como o metal que soa, como o sino que tina, ou seja, seria como um ser inanimado, que para gerar algum som tem que ser tocado. É tipo aquele servo que só faz o que foi mandado. Um exemplo. Vou continuar. E ainda que tivesse o dom de profecia, ó, e conhecesse todos os mistérios, agora que entra, ó, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento de Deus e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, ó, englobou até a fé, mas não tivesse amor, eu nada seria. O que nada seria? Nada. Nada não é do reino de Deus. Não tem a ver com a presunção de humildade, não. Tem a ver com nada mesmo, nada, eu seria nada. Eu estou no meu estado anterior. No estado anterior. Não adianta nada percorrer todo o mistério de Deus, procurar conhecer toda a ciência. Quando você conhece todas as coisas, irmãos, isso te torna réu, sabe por quê? Porque você é uma pessoa que conhece, mas nunca praticará. Lembra do que Jesus falou para dos fariseus? Falou para o povo, falou assim, olha, faça o que eles falam, porque eles falavam da lei, mas não pratique o que eles praticam. Não faça igual a eles. Se você ouve, você faz, você pratica, porque você ouviu. E você ouvindo, você faz o quê? Você crê. Então essa é a verdade do Evangelho. Agora, Jerônimo, então é bom que o homem não procure conhecer tudo? Não, é ótimo.
Sabe por que é bom? Que o homem conheça que... Agora eu vou dizer como o conhecimento é um sinal da graça no coração do homem. Eu anotei aqui, olha. O conhecimento acompanhado por graça e fé o torna o homem desejoso de obedecer a Deus. O conhecimento faz com que ele até anule esse conhecimento pela excelência de que esse conhecimento é revelando quem o salvou. Então ele não fica somente na retórica. Ele engrandece o nome do Senhor, ele obedece, ele passa a fazer, sabe o que, irmãos? Amar profundamente o seu Salvador. Porque ele obtém conhecimento. Lembra que os salmos que nós lemos diz: obtive conhecimento, por isso odiei o mal. Agora, como uma coisa se encaixa na outra. Sabe, o conhecimento sem a contrição e a fé genuína, sabe, e o profundo amor por Deus, é o que o falador gosta. O falador gosta de falar para que as pessoas saibam que ele conhece a palavra. Sabe, todo falador, como na gíria diz papudo, aquele obocudo, aquele que fala o tempo todo, olha, ele conhece tudo, ele evidencia tudo, mas não vive nada. Não toca num ponto da vontade de Deus. Esse discurso de sabedoria, que na verdade ele conhece, mas não adianta nada, torna-se falso para ele. Porque lembre-se que ao encontrar Jesus no juízo, pronunciarão em teu nome isso, em teu nome aquilo, em teu nome aquele outro. Nós até vimos o Senhor pregar, estivemos à mesa junto com o Senhor, ou seja, observávamos os banquetes da igreja, mas saía dali, na mesma hora já se esquecia, porque o mundo já estava do lado dele. Esse conhecimento, esse altíssimo conhecimento que eles personificam como um sinal de uma obra da graça no coração, ele é falso se não for acompanhado da profissão de fé e do amor a Deus. Não é. Ele simplesmente acaba não servindo para evidenciar uma obra da graça no coração. Vamos ver, olha só, Efésios 2:10, voltar para Efésios, lá o texto que nós lemos. Ó, Efésios, nós lemos até o 5 e o 8. Olha o que diz o 10 agora. Não, vou ler o 8 para lembrar os irmãos, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nenhuma ação humana. Eu estou repetindo o que diz o original, obras. Não obra de você fazer isso ou fazer aquilo, não. Ele está dizendo, não vem das ações humanas, do mérito humano, não vem da presunção de que está fazendo bem, as coisas bem para Deus, boas para Deus. Não vem de obras para que ninguém se vanglorie. Por quê? Por que isso? Porque o 10, porque somos feitura sua, criação. A transformação foi 100% feita por Deus, de graça. A libertação foi 100% feita por Deus. Então nós somos feitura de Deus, criados juntamente com seu Filho Jesus para as boas ações. E essas boas ações diante do Pai, as quais o próprio Pai, Deus, preparou para que andássemos nela, não é de vez em quando. Preparou, olha, minha graça vai servir para isso. Esse presente que eu estou dando a oportunidade, o presente para vocês de andarem na minha vontade. Então, quando a pessoa passa a conhecer, a ter todo o conhecimento de Deus, isso é transformado, é sintetizado numa outra substância que é amor, fé, o qual Deus não deseja um homem que não viva pela fé. Hebreus fala assim, ó, o meu justo viverá por fé. Ele pronuncia o que Abacuque fala, com ainda uma outra parte. Ele reforça, o meu justo viverá por fé. Se ele não agir assim, eu não tenho prazer nele. Aí você fala, então, é só viver por fé? Não. Não é só viver por fé. O meu justo viverá por fé. Fé gera o quê? Gera confiança total em Deus. Se gera confiança total em Deus, você independe dos seus atos e confia somente no seguir de Deus. Confiando somente na bem-aventurança, ou seja, no bom encaminhamento de Deus para a sua vida, você passa a fazer o que com ele? Amá-lo profundamente. Amar a Deus o tempo todo. Mas você não fica, olha como eu amo a Deus. Não, é gerado dentro de você. E sabe quem é que vê? Para surpresa nossa? Não é primeiramente o nosso vizinho, nem aquele que vive conosco, porque nós podemos falsificar isso.
mas é o Pai que olha para você e fala assim, ele verdadeiramente conheceu os meus mistérios. Lembra de Jeremias 33? Clama a mim, ó, clama. Clamor é um pedido de ajuda. Não é um grito que você está à toa de dia e vai gritar a Deus. Clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas. Não era nem a que você estava esperando. Coisas grandes e firmes que você nunca teve conhecimento. Ou seja, você não sabe. Com isso, você passa a amar a Deus, porque esse conhecimento vem para aumentar sua segurança nele. E não para você fazer de retórica, usá-lo como retórica para que os homens percebam que você é uma pessoa transformada. Vamos prosseguir. Então, nós lemos Efésios 2:10. Olha, vamos fazer um comparativo com João 14. Olha o que diz João 14. Vamos ver aqui. É João 14, versículo... Deixa eu achar aqui. Ó, olha bem, eu falei que o verdadeiro conhecimento, conhecer a vontade de Deus, conhecer os mistérios dele, aquilo que ele deseja para o homem, faz com que você o ame, não é isso? Agora Jesus vai dizer, vai inverter isso aí. Olha o que ele diz no capítulo 14, versículo 15, ó. É muito fantástico, irmãos, é muito profundo. Olha, se me amardes, se vocês me amarem, como vocês dizem que me amam, conseguirão guardar os meus mandamentos. Olha, aí é toda a sabedoria vindo, fazendo um ciclo, sabe? Completando o ciclo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então inverte, olha só. Você tem um conhecimento, então você guarda os meus mandamentos. Com certeza você me ama. E também, se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Lembra daquele rapazinho que chegou para Cristo um dia e falou, bom mestre, ele estava se formando em doutor da lei. Algumas traduções dizem lá no cabeçalho, do começo dessa passagem, o rico advogado. Então, ele chega, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Conhece os mandamentos? Ó, conhece os mandamentos? Sim. Conhece os mandamentos, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Aí, isso tudo tem observado desde a minha mocidade. Ó, ele era jovem, desde criança. Ele estava treinando isso, mas ele queria agora ter uma comprovação de que o caminho dele estava correto. E Jesus falou assim, ó, tá bom, então vai e faz isso, e vai ser feliz. É o que você quer. Quando ele começou, talvez ele tenha virado para ir embora, mas falta-te uma coisa. Jesus não falou que o que ele estava fazendo era errado. Falou que estava faltando uma coisa, não era uma lei. Falta-te uma coisa. Não é, irmãos, olha, repare bem a frase, falta-te uma coisa. Ele não disse o que era, ele só falou assim, ó, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, ou seja, não que ele devesse vender para dar aos pobres, mas é o seguinte, você vai vender, vende tudo que tem e não fica contigo não. Faz o seguinte, dá aos pobres e vem, segue-me, porque para que você não tenha nada prendendo a tua vida e terás o que a Bíblia fala? Um tesouro no céu. Isso é o que faltava para ele. O que nós fazemos com o tesouro, irmãos? Quando nós temos um tesouro, nós não amamos? A palavra de Deus nos diz que onde estiver o seu tesouro, ali vai estar teu coração, seja onde for, no bom ou no ruim. Teu tesouro está ali, vai estar teu coração, todo o teu sentimento, toda a tua vida ali. Então, ele fala assim, olha, vem, segue-me e obterás um tesouro no céu. A Bíblia fala que ele entristeceu, porque era dono de muitas propriedades. Tá vendo, irmãos? Até aquele dia ele tinha quase certeza. Ele só precisa de uma comprovação para mostrar a minha perfeição de caminho com Deus. Mas quando mostrou Jesus sendo a personificação do Pai, sendo ele o Pai, e conhecendo os corações, falou, falta-te uma coisa, meu amado jovem. Vende tudo que tem, que o que te falta vai ser suprido. Falta-te o que então, irmãos? A obra da graça no coração, assim que você obtém todo o conhecimento como aquele homem. Falta-te amar o Senhor do reino. Falta-te amar
e desejar para que você parta logo, para que você possa estar nos braços dele. Irmãos, é uma evidência da graça. Qual é a coisa que o crente mais teme? É a morte. Mas a pessoa que tem a graça de Deus trabalhada na sua vida, ela fala, quanto mais tempo eu ficar aqui, mais perigo eu corro de me corromper e de abandonar o caminho e desprezar a vontade de Deus a boa vontade dele que ele executou na minha vida, sabe? Com a obra da graça verdadeira. Então ele é desejoso de que tudo termine, irmão. Ele pronuncia Maranata, olha, eu desejo que venha, Senhor Jesus, eu desejo. Ele sente, irmãos, a obra, uma pessoa com a obra verdadeira da graça no coração, ele evidencia isso em sofrimento por estar nesse mundo. Ele não suporta mais. Um exemplo um pouco, não muito próximo, mas dá para usarmos, é o exemplo de Ló. Tudo aquela vida foi que ele escolheu, mas a Bíblia fala que o justo Ló afligia sua alma todo dia de estar numa prisão, de estar naquele meio. E Deus enviou o socorro. E como enviou o socorro? Com ele perdendo tudo, inclusive a esposa. Percebam isso. Nós clamamos socorro, Senhor, não me abandone, mas nós não queremos abandonar os nossos desejos para seguirmos para o tesouro do céu. Não queremos. Então, continuando, lemos João 14,15. Agora vamos para a segunda. A graça e sua obra são percebidas por quem nos observa. Isso é uma coisa certa, irmãos. A evidência da graça de Deus, ela não fica somente comigo, não. Eu falei que o principal Deus observa e sabe aquele que realmente foi produzido uma obra, que a graça, o trabalho do seu Santo Espírito produziu no interior daquela vida e transformou aquela vida e transformou em louvor e adoração a Deus, ou seja, em total dependência e em total gratidão e total amor por aquele que o salvou. E eu coloquei alguns pontos aqui, olha. A graça e sua obra são percebidos por quem nos observa. A convicção do pecado e a corrupção da sua natureza e incredulidade, esta convicção será o centro e a coluna para levar outros pecadores ao arrependimento. Olha bem, você com a obra da graça evidenciada no teu coração, nós com a obra da graça sendo evidenciada no coração, comprovada, o primeiro sinal que vem é que nós falamos para as pessoas acerca daquilo que estava destruindo a nossa vida. Então, nós falamos contra o que é falso se estiver sozinho, lembra? A gente fala contra o pecado para uma pessoa ouvir e essa pessoa vê isso na nossa vida, essa obra. Então, quando nós falarmos contra o pecado, a pessoa está vendo, ele abomina isso aí, ele abomina. Ele está me ensinando, o incrédulo ele vai pronunciar, ele está me ensinando aquilo que ele rejeitou. Ele está anunciando aquilo que matava ele. Ele está dizendo que se eu não obtiver o perdão de Cristo, eu morrerei no meu pecado. Então acaba virando esse sinal da graça salvadora que é personificada na nossa vida e é um sinal também para quem nos observa. Ela acaba sendo o pilar da nossa pregação. A salvação da alma, o resgate para a possessão de Deus. A esperança que falta no coração do perdido. A única esperança. Continuando. Isaías 64:6. Vamos para Isaías 64:6. Aqui, olha o que diz Isaías 64:6. Olha. Essa é a mensagem que a pessoa que tem uma obra da graça no coração anuncia. Ela anuncia o que é falado para ela mesma. Ela anuncia para a pessoa que não tem ninguém limpo diante de Deus. Olha só, 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo. Ou seja, ela se incluiu nisso aí, quando ela anunciou o evangelho da salvação. Nós todos somos como um imundo. E todas as nossas justiças, até aquilo que a gente acha que nós fazemos de bom. Porque tem pessoas que fazem coisas boas, ainda que façam umas coisas boas e não tenham o lavar regenerador do sangue de Jesus Cristo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia.
E todos nós caímos como a folha. E as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Olha a mensagem da pessoa que tem a obra da graça no coração. É evidenciado isso. Agora o que diz Romanos 3,9. Vamos para Romanos 3,9. Não vamos ficar somente nisso, não. Ó, Romanos, capítulo 3, versículo 9. Pois que somos mais excelentes do que eles? De quem eu estou falando? Mais do que eles? Das pessoas que eu olho e não tem a Cristo? Ó, pois que somos mais excelentes do que ele, aqui ele está falando de Israel. Mas podemos usar para contrastar com aqueles que não conhecem a Deus, e nós conhecemos. De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, os dois tipos de pessoas, tanto o religioso, quanto aquele que não é religioso, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, versículo 10, não há um justo sequer, não há nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha aí, tudo aí que nós estamos falando. Não tem ninguém desejoso disso. Não tem ninguém que procure verificar o tamanho, a largura, a profundidade de tão grande salvação. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não tem serventia para Deus, então não nos enganemos. A nossa mensagem é essa. O anúncio da nossa mensagem é quando a pessoa se assustar com essa verdade, nós apresentemos Cristo. Lembra quando Pedro, a primeira pregação, foi sintetizando a pregação de Pedro, vocês mataram Cristo. Ele não falou nem nós. Ele. Porque estava na posição de uma pessoa perdoada. O justo veio e vocês reputaram ele por malfeitor e mataram ele, aquele que veio vos salvar. E sabe que depois de ter feito essa acusação, ao invés de ele ouvir revolta, ele ouviu dos homens assim, que faremos então para sermos salvos? E Pedro vai, arrependei-vos. Coloca a salvação de Cristo, aquilo pelo qual ele foi enviado para falar. Então você vê, repetindo 12, do capítulo 3, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então a minha pregação, a obra da graça no meu coração, se evidencia para aquele incrédulo, porque eu não perdoo aquilo que ele pratica. Eu odeio. Mas quem eu amo? Eu o amo, porque estou indo até ele segundo Deus me envia. E como a obra da graça está evidenciada em mim, o que vai sair da minha boca não são palavrinhas tipo, olha, o Senhor pode mudar a sua vida, bem superficiais, palavras totalmente inúteis, que não vão fazer nada com a pessoa. Ou então simplesmente Deus vai tornar você uma pessoa especial para Ele. Olha, Deus chamou você especial para Deus, palavras bonitas, mas não tem poder nenhum. Se não for denunciado o pecado, e não somente denunciado, que nós já provamos que não presta, e simplesmente odiado por você para que essa pessoa veja. Mostrar para ela que viu na tua vida que você realmente odeia aquilo que outrora te escravizava. Você não quer mais papo, você não quer e deseja que ela faça o mesmo. Creia que possa ser perdoados os pecados. Continuando. Lembra Romanos 3,9? Outra coisa que é evidenciado para as pessoas que nos veem, que muitas pessoas deturpam isso. O ser nova criatura. Irmãos, ser observado por alguém como uma nova criatura requer, para você ser falso nisso, muita tarimba, muito traquejo, muita sagacidade para você poder fingir isso. Porque o que testifica uma árvore não é o botânico que chega lá e fala assim, isso aqui é uma mangueira. Olha que interessante. O que vai testificar se uma árvore é aquele tipo não é a autenticidade do botânico, dizendo assim, eu pesquisei, essa é uma árvore tal. Sabe o que vai testificar a árvore? O que cai dela, o fruto. Você pegou o fruto, eu não tenho que ter um botânico, eu sei que isso aqui é uma mangueira. Caiu o fruto, olha, eu sei que isso aqui é uma goiabeira, porque o fruto é goiaba. Então não tem como cair um abacaxi. Não tem como. E então a evidência está justamente nos frutos. Então, o ser nova criatura, 2 Coríntios 5,17.
2 Coríntios 5,17. Vamos ver. Aqui, ó. 5, versículo 17. E vamos ler o 18 e 19 também, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, olha bem como é que Paulo impõe a situação se, para ele se garantir de que o que ele está falando não sirva de simplesmente assim, de convicção para a pessoa se convence. Só porque Paulo está enfatizando, ó. Portanto, ele poderia falar, todos nós somos nova criatura. Não. Portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém foi agraciado por ele, essa é a palavra correta, se alguém foi visitado e a sua graça foi abundante em seu coração, e houve a testificação dessa obra da graça, que inclui a salvação, perdão dos pecados, a remissão da vida, sabe, o novo nascimento e finalmente o selo do Espírito Santo. Vou repetir. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não sou eu que faço novo. Não sou eu que começo a andar. Eu andava somente sair de casa com a perna esquerda, eu vou passar a sair com a direita. Sabe, eu ia para bar, não vou mais. Tudo isso é muito bom, irmãos. É sinal de transformação, mas não comprova a obra da graça no coração. Sabe por quê? Porque você não consegue mentir o tempo todo. Você não consegue, quando uma obra é feita pela tua própria vontade, ela dura pouco tempo. As pessoas acordam pela manhã e falam assim, eu prometo para Deus que eu não vou fazer mais isso, e faz à tarde. Sabe por quê? Porque durante o dia já foi acalmado. Tem um estudo que nós demos agora há pouco tempo, que Agag, o rei Agag, rei dos Amalequitas, quando vai ser levado à presença de Saul, porque Samuel chama, ele fala assim, ele vai todo contente, certamente já passou o rigor da morte. Quantas pessoas evidenciam o perdão ou o sentimento no coração de perdão de Deus e vão e praticam de novo? Por quê? Deus há de me perdoar, eu sou fraco. Continuando, ó. Vou repetir o 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isso provém de Deus. Ó, não é obra tua. Não é obra sua. Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, ele foi o próprio reconciliador. Por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha bem a comprovação de que a sua vida só tem um objetivo, só tem uma utilidade com relação à pregação do Evangelho: anunciar esse resgate. E não ficar anunciando bobagem para as pessoas, para transparecer que você é um homem totalmente digno de ser ouvido. Irmãos, pessoas não nos ouvem se falarmos a verdade. Algumas sim, mas poucas. Fala a verdade do Evangelho e muitas vão virar, torcer o nariz. Paulo fala assim, ó, se o nosso evangelho está encoberto, ou seja, se não alcança muitas pessoas, é para os que se perdem que está encoberto, não para os que são salvos. Então ele está dizendo, e tudo isso provém de Deus, de versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos permitiu termos o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós, olha a evidência da graça, e pôs em nós esse sinal, a palavra da reconciliação. Então cancelemos toda e qualquer palavra diferente disso. A toda palavra de pregação que sai da nossa boca. Não confundam a catequese de um discípulo, que o pessoal chama tanto de ir de fazer discípulos. O ir de fazer discípulos não é ir e anunciar a salvação. Ir de fazer discípulos é após a salvação. Ou seja, ele pôs em nós, ou seja, colocou dentro do nosso coração a palavra da reconciliação. Não existe reconciliação sem convencimento do pecado, sem desespero por estar debaixo da ira e sem a famosa pergunta, então o que eu faço, Jerônimo? Alguém incrédulo. Há esperança para mim? Sim, há. Arrependei-vos. Mas como eu faço isso? Você não tem como fazer. Ora ao Pai. A Bíblia fala no capítulo 2 de Romanos, diz que nós desprezamos Deus, a benignidade dele, e a paciência e a longanimidade. Desprezamos
ignorando que é a bondade de Deus que nos anunciando o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação diz: nós matamos Jesus. Vinde a Ele, para que tenhais vida em vós. Vinde a Ele, e Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Continuando. O ser nova criatura, que é 2 Coríntios, que nós lemos 5, 17 a 19. Agora, um outro sinal evidenciado que as pessoas veem. Nós estamos falando dos sinais também que as pessoas veem. Olha só. Alguém consegue mostrar que é totalmente desvinculado desse mundo? Dificilmente. Mas isso não é justificável só porque eu falo isso. É um dever do crente se abster de qualquer situação mundana, mas o que nós temos visto é o contrário. Olha o que diz o Hebreus 12, 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Olha o que diz. 12, versículo 14, está aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não tiver santificação, não verá. Então nós nos enganamos todo dia. A igreja está cheia, as igrejas estão cheias de mensagens, sabe? Glorifica a Deus. Irmãos, olha bem. Tudo isso que nós estamos falando, na verdade estamos falando da salvação, mas explicando a evidência da obra da graça no coração do homem, os sinais da obra da graça. Irmãos, olha, o salmista, numa felicidade imensa, fala assim: regozijai vós os justos no Senhor, porque aos retos fica bem o louvar. Então não adianta, o pessoal fica lá na igreja de mão para cima. Olha, eu sou agora um adorador. Eu sou um adorador. Mal sabe ele que adorador não é cantor. Adoração não tem nada a ver com cantoria. Adoremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Foi o que Josué fez quando o anjo apareceu com a espada desembainhada perto dele. Tira a sandália do teu pé. Agora, imediatamente, porque o lugar que você está pisando é santo, por causa da presença de Deus. A adoração, irmãos, é a contrição do resultado do ministério da reconciliação. A adoração é que você o adora, ainda que tenha perdido a sua esposa, como Ezequiel perdeu, por uma vontade de Deus. Foi tirada a esposa dele, a delícia dos olhos. Sabe, a adoração é receber a notícia que seus filhos morreram. Olha bem, se lembra alguma coisa bíblica. Que todo o seu gado pereceu. Que tudo que você tinha foi destruído. Adorou a Deus. Jó. Adorar a Deus é saber que após isso ainda foi a sua carne toda repleta de doenças. E junto com a doença ainda veio um conselho de uma pessoa que não estava doente, que estava sã, que era companheira, e fala para você: amaldiçoa o teu Deus e morre. E você ainda tem forças. Isso é adorar a Deus. Não é cantar. Cantar é louvar ao Senhor. A adoração a Deus é totalmente distinto. Sim, a adoração pode conter o louvor, mas nem sempre o louvor contém adoração. Porque a Bíblia está dizendo que o louvor só fica bom, só casa bem com quem é reto. O incrédulo, quando canta louvor, é apenas um repetidor, apenas aprendeu a música. Mas o adorador é o que Deus procura. Lembra João 4? Que fala: mulher, eis que vem a hora e já é chegada, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorareis em espírito e em verdade, porque esse tipo de adorador é o que o Pai procura. A adoração a Ele, sabe? Agora voltando para Jó, a mulher fala: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele fala: louca. Sabe? Olha o sinal da graça. O desejo da santificação. Sabe? Ainda que eu esteja totalmente apodrecido, e isso faz lembrar de Paulo também, olha que coisa maravilhosa, ainda que o meu homem exterior se corrompa. Não é corrupção de pecado que está falando, é a corrupção do corpo, da parte física. O meu interior se renova. Mas não é assim que nós esperamos de Deus. Nós queremos diferente. E Jó teve força para dizer: louca, eu vim nu para esse mundo e nu para lá vou voltar. E em tudo isso não pecou Jó.
Olha a maravilha da adoração. Por que eu estou falando da adoração? Porque está ligado à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não fica somente em Hebreus. Hebreus está repetindo uma parte da lei. Antes vamos ver Pedro. Ó. 1 Pedro, e depois nós vamos para Levítico. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Glórias ao Senhor, que não nos... Olha só. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha o imperativo, sede, é uma ordem. Sede, sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, vocês foram ligados a mim agora. Então, sede separados. Lembra da carta de João? Filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está nele. Não precisa falar mais nada. Você é um excluído de todo e qualquer propósito de Deus. Não ameis. Não ameis. Então, como nós vamos fazendo? Se vira. Vocês têm o Espírito de Deus, o qual vocês dizem que tem sido guia de vocês. Façam uso dele, porque ele intercede por vós nas vossas dificuldades que vocês têm para falar com Deus. Ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Porque não sabemos nem o que devemos pedir para a nossa vida. Ele intercede, ele muda, ele transforma uma linguagem aceita pelo Senhor. Isso é obra do Espírito. Então, a santificação, ela é necessária, é um sinal que nós vemos que o mundo vai ver em você. A separação, pode chamar de beato, pode chamar do que for. Aquele que se separa total, nós achamos um escândalo. Como a gente fala da palavra superficialmente para alguém e nós escandalizamos quando vemos um senhorzinho no meio da praça falando com um alto-falante, olha, Jesus está voltando, arrependam-se. Nós achamos aquele esquisito, jamais pagaremos esse mico. Não, irmãos. Conscientização e obra da graça no coração desse senhorzinho que eu estou falando, que eu vejo quase todos os dias pela manhã, com a caixinha de som dele, está ali. Porque ele crê. Eu criei, por isso falei, diz a palavra. Eu não falo, eu não tenho como falar se eu não criei. Você não tem como falar de toda essa obra da reconciliação que nós lemos, que Paulo diz que foi dada a nós, se você não teve ela. Não a tem no coração trabalhada. Se a obra da graça, que é fruto da salvação do homem, não está evidente no teu coração, no teu ser, na tua boca, nos seus lábios, aquilo que sai de dentro de você. Vamos continuar. Agora vamos ter a comprovação disso. Levítico 11, 45. Vamos lá para Levítico. Olha o que Moisés... Por isso que os evangelistas, eles frisaram isso. Jesus frisou isso. Olha, o céu e a terra pode passar, mas até que se passe e se cumpra todas as coisas, não se omitirá um tio da lei. Olha o que diz. Levítico 11. Está aqui. 11, versículo... Anotei aqui. 45. Olha o que diz. Versículo 45. Porque eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, que vos tiro do pecado. Pega tudo que nós estamos falando até agora. Está nesse versículo aqui. Ó. O que quer dizer? Eu vos faço subir da terra do Egito. Eu vos tiro da servidão do pecado. Eu vos tiro para enviar para onde é do meu desejo, para que vocês tenham a liberdade que é comprovada em João 8,32. Para que vocês tenham essa liberdade para me adorar, que é enfatizada em João 4, com a mulher samaritana, para que essa adoração seja verdadeira, que é buscada por todo aquele e evidenciada por todo aquele que é salvo. Olha, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, da escravidão, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele está dizendo, eu vou fazer isso em vocês, e vocês andarão em santidade diante de mim. Porque eu estou tirando um povo que eu estou escolhendo para mim. Irmãos, para nós entendermos essa obra da graça, a gente tem que voltar lá nos patriarcas, sabe? E eu comento isso e muitas pessoas não entendem.
Lembra do que o Senhor, quando chamou Abraão, falou para ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas, ou seja, estarão abençoadas. E abençoada não é para viver nesse mundo, abençoadas com relação à salvação, ao resgate. Falava ele de que o descendente dele, Cristo, a semente dele, traria isso para toda a humanidade, para todo aquele que desejasse. Alguém fala assim, não, ele estava falando da descendência de Israel, não. Porque em outro trecho ele fala assim, em Isaac será a tua descendência. Lembra que ele falou assim, você terá um filho, nesse filho será a tua descendência. Mas a promessa que foi dada, definitiva para Abraão, foi de todas as pessoas da terra, todas as famílias, por meio dele. Como? Nem todos eram judeus, seriam judeus ou israelitas. Não. Aquele que saísse dele. Sabe? Então, serão benditas todas as famílias da terra. Agora, já quando fala de Isaac, em Isaac será a tua descendência, ou seja, a linhagem do povo de Israel. Então, olha aí a comprovação da graça. Quanto mais você procurar, tem genealogia, você vai achar a comprovação da graça, para que ninguém seja, para que todos sejam inexcusáveis diante de Deus, indesculpáveis, sabe? Sem nenhum ponto em que possa dizer, olha, eu não sabia, porque se examinasse as Escrituras, como Jesus fala, viriam que elas testificam dele o tempo todo. E Jesus é a graça. Jesus Cristo é o perdoador dos nossos pecados. É o que engloba a minha vida, toma a minha vida e cobre a minha vida diante do Pai. E o Pai não enxerga o Jerônimo pecador, o Jerônimo corrompido, porque estou nessa carne. Ele olha o Filho dele, justificador, falando assim, Pai, de todos que tu enviou a mim, nenhum deles se perdeu. Somente quem era filho da perdição. Ou seja, originalmente era filho da perdição. Continuando para a gente terminar. Nós lemos já Levítico que comprovou que a santificação é um sinal visto pelas pessoas. Visto. Por mais que você tente falsificar, uma hora se evidencia que você não tem nada a ver com isso, com a santificação. Então, é uma ordem, olha, santificai-vos, porque sem ela ninguém vai ver o Senhor. Então, é uma obra da graça no coração do homem. Não é separado. Entendam, a santificação é uma obra que evidencia o trabalho da graça de Deus no coração do homem. Comprova, é um sinal da graça de Deus no homem. Santificação. Agora vamos continuar. Já pensou se nós fizéssemos algumas perguntas? Eu coloquei aqui 3 perguntas que vão servir para você que está assistindo o vídeo e principalmente para mim que já fiz essa pergunta. Você experimenta a obra da graça em teu coração após saber tudo isso? A primeira pergunta, você experimenta? Não respondam ainda. Tua vida e comportamento testemunham isso, tudo que nós estudamos. Tua vida e teu comportamento testemunham isso? Quando fala testemunham, se as pessoas veem isso? E a terceira pergunta, tua vida cristã está em palavras e línguas ou em prática e verdade? A tua vida cristã, não vou falar a nossa, porque já fiz essa pergunta para mim. A tua vida cristã, irmão, ela está em palavras e línguas, ou seja, boca, ou em prática e verdade? Antes de responder, irmão, gravem essas 3 perguntas. Vou repetir. Você experimenta a obra da graça em teu coração? A tua vida e comportamento testemunham isso? E tua vida cristã está em palavras e línguas ou em prática e verdade? Não respondam antes de eu ler um trecho de 2 Coríntios 10, 18. Não respondam. Após ler 2 Coríntios 10, 18, você pode responder. Vamos lá para 2 Coríntios 10, 18. Após lermos isso, nós podemos responder. Podemos responder, não que vamos responder corretamente ou assumir a verdade. Porque muitas vezes a verdade é o contrário do que essa pergunta está sendo feita. Essas 3 perguntas vêm para você tomar coragem de dizer diante de Deus. 2 Coríntios 10, 18. Olha o que diz aqui.
O 17, ó, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando eu falo se gloriar, é como se diz assim, se eu me glorio de mim mesmo, a minha glória não é verdadeira. Mas se eu me glorio porque o Senhor habita em mim, essa glória é verdadeira. Porque toda honra e glória vai para Ele, não para mim. Então, olha o 18, a complementação 18. Eu vou ler o 17 e me dá com o 18 de novo. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado, olha bem, antes de você responder essa pergunta, ó, não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele que o Senhor louva. Alguém pode dizer, não entendi. O que significa isso? Não diga nada além do que é verdade no teu coração. Não diga, Senhor, isso aqui eu consigo, isso eu não consigo, porque uma coisa depende da outra. Então, por que eu falei para ler 2 Coríntios 10, 18? Olha, essa palavra, porque não é aprovado, no grego é dokimos. Dokimos era chamado os homens que comprovavam se as moedas não tinham sido raspadas, as moedas romanas. Eram homens totalmente íntegros. Ou seja, eles separavam, eles dispensavam moedas que tinham sido tiradas partes dela, porque a maior parte era de prata e ouro. Eles raspavam a moeda em volta. Então, os dokimos, que significa os aprovados, eles olhavam a moeda e testemunhavam, olha, essa moeda aqui é verdadeira. Está tendo testemunho dos dokimos. Então, olha, não é aprovado a dokimos, ou seja, não é aprovado quem a si mesmo se louva. Então, se ele está dizendo não é aprovado por quem? Pelos homens? Não, por Deus. Não é aprovado quem a si mesmo se louva. O que é aprovado? Ele está falando do próprio texto de Romanos 5. A tribulação produz a paciência produz... A tribulação produz a paciência produz a experiência. É dokimos que está ali. Ou seja, o caráter aprovado. É disso que ele está falando. Sabe? Para no final dizer que o amor de Deus está derramado no coração. Então ele diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele que o Senhor louva. Ou seja, aquele que o Senhor diz assim, eu te conheço. Eu te conheço e sei. Talvez ele fale até para o diabo, tem visto o meu servo João? Você tem perseguido ele, observado que você não consegue tocar nele. Porque ele é íntegro, reto, justo, temente a Deus e se desvia do mal. Sabe? Isso não é impossível de Deus falar para você, mas você não treina para isso. E isso pode ser evidenciado na minha vida e na tua a partir do momento que a obra da graça é perfeita no nosso coração, que redunda em louvor, adoração e amor profundo pelo seu perdoador. E se você tem amor profundo pelo seu perdoador, o seu tesouro está no céu. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrompem, e não na terra. O seu tesouro não é o mesmo daquele jovem que foi citado. O jovem que chegou para Jesus e queria saber o que farei eu para herdar a vida eterna, totalmente presunçoso, porque achou que fosse ouvir o seguinte, você já está fazendo tudo. Quantas pessoas batem no nosso ombro e falam assim, você é um homem de Deus. Irmãos, cuidado com as blandícias. Isso faz com que a obra da graça fique apagada. Porque pelos méritos humanos, ninguém vai ser recebido por Deus. Ninguém. Mas sim aquele que o Senhor louva. Olha só, interessante isso. Não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele que o Senhor louva. Ou seja, aquilo que o Senhor, como a palavra no grego tem um sentido de aprova. Mas não esse aprovado, não é aprovado, não é aprova. Aquele que o Senhor, ele foi aprovado, olha só, ele foi aprovado, e o mesmo Senhor Deus, ele acaba louvando aquela pessoa, ou seja, confirmando-se. Eu confirmo isso. Eu confirmo. E se nós não temos, finalizando aqui, irmãos, se nós não temos a obra da graça do coração, a ausência da obra da graça, tá? Eu fiz questão de escrever essa frase aqui, ó, a ausência da obra da graça no coração pode gerar doenças hermatiogênicas. Essa palavra você não vai achar no dicionário, que é uma palavra que muitos estudiosos consideram criar para explicar. O que é doença gerada pelo pecado? É aquela doença que você não confessa o pecado, ele vai tornando você espiritualmente doente e até fisicamente doente. Tá vendo a diferença
você finge ter uma obra da graça no teu coração. E nós falamos que um dos principais sinais da obra da graça no coração do homem é o ódio pelo mal. É o ódio ao pecado. É o ódio àquela situação que estava outrora prendendo-nos. Como podemos tolerar aquilo que nos prendia, nos fazia escravos? Uma pessoa te prende e faz escravo a vida toda, você jamais vai amá-lo. Porque te escravizou a vida toda. Você foi só escravo dele. Você sofreu na mão dele. Você chorou dias e noites. Você foi entregue à sedução da tua própria vontade porque você era escravo. Porque quem comete pecado, Jesus fala em João 8, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a Bíblia fala, se daquilo que um homem é vencido, se ele foi vencido por alguma coisa, se ele foi conquistado por alguma coisa, ele se torna escravo daquilo ali. Então, muitas vezes, a vida que nós transparecemos, que as pessoas veem, é a vida de escravidão. Mas nós não conseguimos pronunciar, olha bem, pronunciar como se fôssemos totalmente libertos. Mas vivemos doentes. Doentes. Não conseguimos nos conduzir diante de Deus. Isso se torna uma doença. Essa doença hermatiogênica, ou armatiogênica, que vem de armatia, que é pecado, sabe? Ela é uma condição que produz um cansaço totalmente nocivo. Não que haja um cansaço que seja bom. Tem aquele cansaço do exercício bom que você fez, aquele cansaço que torna a sua noite de sono mais agradável, mas e aquele cansaço que você sente seu corpo destruído por causa da desobediência? Tudo reflete no teu ser, sabe? Por isso que quando você conhece a verdade, ela te liberta. Mas para conhecer a verdade, você tem que ser apresentado a ela e ela se apresentar a você. Você não pode somente conhecer porque alguém falou. Você tem que comprovar. Então, lembrando, a obra feita no coração da mulher samaritana foi que quando ela falou para os homens da cidade, e os homens comprovaram, ele fala assim, não precisamos mais do teu testemunho. Olha que coisa maravilhosa. Não precisamos mais. O teu testemunho já nos mostrou. Agora nossos próprios olhos estão vendo. Nós testificamos por nós mesmos. Ou seja, o testemunho da mulher samaritana mudou a vida dos homens. Que mudou, não ela, mas o trabalho de Cristo num instante de vida. Sabe? O confessar do pecado, João 4 mostra conhecimento do dom de Deus, ou seja, da graça, arrependimento, confissão do pecado abertamente. Lembra de quando ela falou, não tem marido? Ela disseste bem? Então gravem isso. Então ela vai e fala para a cidade. Outrora aquela mulher devia ser mal falada, mas ela falou, ela não teve medo. Ela falou assim, olha, eu vi o profeta e ele falou tudo o que aconteceu na minha vida. E com certeza falou, e ele falou para mim que eu posso beber dessa água, que salvará a minha vida. E os homens, após ouvirem isso e testemunharem juntamente com ela, falam, não precisamos mais. Já pensou que glória? Alguém fala, não preciso mais do teu testemunho. Sabe por quê? Porque o teu testemunho já fez comigo, já foi auxílio para me levar ao conhecimento do perdão de Deus. Isso é sinal da obra da graça no nosso coração. Se isso não acontece, nós estamos enganados. E ainda, como diz o capítulo 8 de João, olha o que diz o capítulo 8 de João, versículo 24. Por isso, vos diz que morrereis em vossos pecados. Irmãos, quem não tem a obra da graça genuína, evidenciada no coração, não só com a confirmação do trabalho do Espírito Santo de Deus em si, no interior dessa pessoa, como também evidente aos homens, ainda está debaixo da ira de Deus. Não tem trabalho feito. Não existe meio termo. Olha, ele é um homem transformado por Deus, só que a graça ainda tem que ser trabalhada. Não, graça não existe isso. Porcentagem de graça não existe. Não existe. Simplesmente o homem recebe graça. E lembrando para os irmãos, graça só tem a única utilidade. A graça foi dada a todos os homens para perdão dos pecados, ou seja, ele tem a convicção e a certeza, não pelos seus méritos, mas porque um justo perdoou os pecados dele, e também é a garantia do caminho.
Você não tem como permanecer no caminho de Deus se não for pela graça. Não é essa graça mentirosa que as pessoas falam assim, estou caminhando pela graça. A graça, caminhar pela graça dói, irmãos. Nós sentimos todos os temores, terrores e infortúnios desse mundo, mas a graça está do nosso lado como que nos abraçando, nos conduzindo, segurando o nosso ombro e falando assim, eu estou contigo. Lembra de mim? Ó, eu fui enviado como presente para você pelo Pai. Lembra-te que enquanto você está nesse caminho tortuoso, o amor de Deus foi derramado no teu coração. Os homens veem isso e tentarão te parar. Mas deixa que a minha obra no teu coração permaneça o tempo todo. E jamais abandone a minha segurança, assim diz a graça. Jamais abandone a minha segurança. Amém? Estamos encerrados em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, para que essa verdadeira evidência ou sinal da graça seja manifestado em toda a sua plenitude no seu coração, tanto para Deus como para o seu semelhante, aquele que te enxerga. E que a evidência da graça no teu coração tenha o poder de transformar vidas, e não somente palavras fúteis e passageiras. Ou seja, palavras como parecidas com os dos amigos de Jó, que não falavam que era reto acerca de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém.